Tito, capítulo 2, versículo 11, assim diz a palavra do Senhor: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos, no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar, todos juntos, para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, aqui está a Tua palavra diante dos nossos olhos. Aqui há um povo sedento para ouvir a Tua voz. Ó Pai, que Teu Santo Espírito venha falar a cada coração nesta noite. E que, ó Deus, conforme já oramos, que saiamos aqui alegres, pela Tua palavra que nos conforta, nos desafia, ó Deus eterno, e gera em nós a esperança da vida eterna. Que seja a Tua bênção, Senhor, nesta noite, mais uma vez, assim confiados estamos em Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos, com a graça do nosso Deus. Queridos, eu quero iniciar essa meditação fazendo uma pergunta para cada um dos irmãos. Quantos aqui já passaram por uma experiência de ensinar alguma pessoa algo, e ao ensinar aquela pessoa ficou extremamente grato em seu coração pelo aprendizado? Quem sabe, aqui eu estou dizendo do desenvolver de um trabalho, quem sabe uma equação matemática, né? Descobri, quem sabe um programa no computador, olha, eu não consigo mexer nesse programa, aí você vai lá e ajuda aquela pessoa no programa. Quem sabe até mesmo uma receita de alguma comida, e de repente a pessoa diz, olha, tem uma receita para você, e a pessoa faz em casa e dá certo, porque tem gente que dá uma receita, você faz e não dá certo, né? Como é gostoso, diz, olha, essa receita saiu certinho, como você fica contente? Alguém já passou por uma experiência assim? É gostoso quando isso acontece, né? Na verdade, para o ensino de qualquer coisa, faz-se necessário maturidade intelectual sobre o assunto. Você só pode ensinar se você é maduro o suficiente sobre aquele assunto, senão você vai ensinar errado. E a maturidade é importante para isso. Agora, uma segunda pergunta. Agora, para o crescimento da fé, o que é necessário? O que você acha que é mais importante? Nós falamos sobre a maturidade intelectual para você ensinar algo, mas para o crescimento da fé, a maturidade intelectual ou a maturidade espiritual, o que é mais importante? Para a maturidade intelectual, a gente vê que maturidade intelectual é a capacidade do raciocínio lógico, cognitivo, e isto é importante em qualquer área. O homem pode se esforçar, ele pode ser um homem disciplinado, com vontade própria, e aí adquirir esta maturidade intelectual. Por isso que uma pessoa madura intelectualmente, através do seu raciocínio lógico, inteligência, competência, ela pode até mesmo atrair a atenção para si mesma. Olha, se precisa de alguma coisa, você fala com o fulano de tal. É uma pessoa dotada de maturidade intelectual. Agora, meus irmãos, quanto à maturidade espiritual, eu creio que ela não pode ser alcançada de qualquer forma. A intelectual sim, mas a espiritual não. Por quê? Porque eu creio que a maturidade espiritual ela só pode ser alcançada através de alguém fora de você mesmo, ou seja, através de Deus e a sua palavra. E também a maturidade espiritual é necessário tempo, pois a maturidade espiritual é um processo, um progresso na qual o cristão sempre está crescendo. Crescendo de que forma? Crescendo à perfeita medida da estatura da plenitude de Cristo. Isto é importante.
Para essa estatura da plenitude é preciso compromisso, santidade, temor. Para esse crescimento é necessário que ele esteja em silêncio e muitas vezes é necessário que ele tenha um lugar secreto. Amém? O cristão maduro espiritualmente não vive gabando-se do que ele é ou do que ele faz, mas se alegra pela honra de ser de Cristo, de estar em Cristo, de servir a Cristo. Por isso que ele leva o cristão a ter um lugar secreto com Deus. Eu pergunto, você tem um lugar secreto com Deus? Você é maduro espiritualmente? Você tem buscado essa maturidade? Por que eu estou falando sobre isso? Porque é sobre isso que trata a epístola de Paulo a Tito. A carta de Tito, meus irmãos, destaca mais o que o cristão precisa ser, que é maturidade espiritual, do que ele deve ser, que é maturidade, o que ele deve fazer, que é maturidade intelectual. Aqui aponta muito mais para o que ele é, do que para o que ele faz. E é isso que nós vemos aqui, meus irmãos. Aqui em Tito se destaca mais uma vida de integridade e fé diante de Deus do que uma vida de serviço. Por isso, o título desta mensagem é maturidade intelectual ou maturidade espiritual, o que é mais importante? E é o que nós podemos ver, meus irmãos, nesta carta. Se você observar o contexto e esta carta, quando Paulo escreveu para Tito, ele estava escrevendo para um jovem grego, que estava pastoreando uma ilha em Creta, isso por volta do ano 63 a 65 depois de Cristo. Possivelmente Tito converteu-se com a mensagem do apóstolo Paulo, e esta mensagem foi tão impactante, houve uma mudança tão grande na vida de Tito, que até mesmo a Bíblia diz, em Gálatas 2:1, que na segunda viagem missionária de Paulo, Tito foi juntamente com ele. Paulo diz, eu quero você do meu lado. Houve uma mudança, meus irmãos, interior, ou seja, houve um crescimento interior, isso é muito interessante. E numa outra viagem, Paulo chegou em Creta, uma ilha chamada Creta, e ali abriu igrejas, e depois de abrir aquelas igrejas, quando ele foi embora, deixou Tito com uma grande responsabilidade. Tito capítulo 1, versículo 5 diz, deixei-o ali na ilha de Creta, a fim de que você pusesse em ordem o que ainda faltava, e que nomeasse em cada cidade líderes. Essa era a responsabilidade de quem? De Tito. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta no livro de Tito. Havia ali uma grande necessidade para aquela igreja, crescimento de maturidade espiritual na ilha de Creta. Agora, por que crescimento? Olha que interessante. Quando nós olhamos Atos capítulo 2, versículo 11, nós vemos que na descida do Espírito Santo no Pentecostes, ali junto com todas aquelas cidades que estavam ali, aqueles povos, haviam também os cretenses, ou seja, aqueles habitantes da ilha de Creta estavam onde? Na descida do Pentecostes, que foi anos antes que isso aconteceu. Porém, meus irmãos, apesar do tempo, desde o Pentecostes, quando houve a conversão, Pedro pregou, 3.000 pessoas se converteram, eu creio que talvez ali, habitantes de Creta também se converteram, porém, apesar do tempo, estamos aqui no ano 63, parece que a igreja não havia crescido da forma correta. Parece que o evangelho ali naquela cidade não cresceu e havia muita necessidade de confrontação, de ensino, de maturidade espiritual. Havia necessidade ali de um progresso na fé. Isto é importante. Meus irmãos, tem algumas igrejas que estão anos e anos, mas parece que precisa ainda de um crescimento na fé. Eu não creio que a igreja hoje precisa da teologia do coach. Eu já falei sobre isso. A teologia do coach diz assim, você é o ponto fraco de Deus. Opa, que história é essa? Não é bem assim não. Eu creio, meus irmãos, que a igreja precisa de maturidade espiritual e não intelectual. O coach é uma maturidade, uma capacidade intelectual. Nós precisamos diferir as coisas, não é desta forma, meus irmãos. Eu creio que o que nós precisamos é voltar para a teologia da cruz, do negue-se a si mesmo, de estar a sós com Deus,
como cristãos maduros, é disso que precisamos. Então, meus irmãos, o que nós podemos aprender sobre maturidade espiritual nesta carta enviada ao pastor Tito? Quando nós olhamos para o capítulo 2, o verso 12, nós entendemos, e eu queria traçar alguns aspectos sobre o que nós podemos aprender. Em primeiro lugar, a maturidade espiritual renega o mal. Tanto é que está dizendo assim, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Meus irmãos, a graça salvadora, segundo esse texto, mostrou-se salvadora com o objetivo de educar a mente para desprezar, para renegar o mal. A palavra grega aqui para educar significa treinar, moldar, admoestar a mente. E a palavra grega para renegar significa renunciar, abandonar, desconsiderar seus próprios interesses. O que está dizendo aqui, meus irmãos? A ideia que nós vemos aqui é abandonar as ações que não condizem com uma vida santa de um cristão. Paulo fala que havia necessidade naquela igreja de confrontação, tanto é que as ações da maldade estavam na vida daquelas pessoas. Paulo cita em Tito capítulo 3, versículo 3, que essas ações da maldade deveriam ser algo do passado, tanto é que ele diz, pois nós também outrora éramos o quê? Nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Meus irmãos, Paulo está dizendo, nós éramos assim, não somos mais. Mas me parece que a igreja ainda estava lá em Creta, caminhando por esse mesmo caminho. Eles não deveriam, Paulo em outras palavras dizendo, olha, vocês não devem continuar realizando ritos judaicos, ou seja, maturidade intelectual para a salvação, pois o que Deus deseja era que vivesse uma nova maneira de pensar, através do Espírito Santo. Paulo até mesmo chega a advertir a Tito. E é interessante nós olharmos isso, Tito capítulo 3, versículo 9 diz, Tito, evita debates tolos, genealogias, contendas e debates sobre a lei. Essas coisas são sem valor e sem proveito. Ou seja, Tito, para de ficar discutindo coisas da lei, não há proveito nisso. Tito, para de ficar discutindo com pessoas que estão com a mente aí cauterizada e não conseguem mudar. Não se envolva em argumentos nécios e sem proveito. É verdade, meus irmãos, que nós precisamos estudar, examinar a Escritura, mas Paulo adverte sobre questionamentos puramente humanos e não espirituais. Ou seja, eles estavam simplesmente querendo discutir coisas sem valor, e diz, toma cuidado com isso, Tito. Tito, é preciso que você viva uma outra realidade. É preciso que você ajude esta igreja, esta nova igreja, para que não vivam desta forma. Por isso, meus irmãos, a maturidade espiritual renega a impiedade. É o que diz o texto. A palavra impiedade é a falta de reverência a Deus, produzindo uma teologia inconsistente, uma distorção da verdade. A impiedade fala sobre o ímpio, e o ímpio é aquele que não leva Deus a sério. E isso acontecia naquela igreja onde havia sincretismo religioso, ou seja, associação com várias religiões. Agora, acompanhe comigo, você já ouviu a palavra sincretismo? Historicamente, meus irmãos, a palavra sincretismo é a fusão de diferentes crenças. Essa palavra originou-se da ilha de Creta. Você sabia disso? Etimologicamente, a palavra sincretismo vem do grego, que significa reunião nas ilhas de Creta. Reunião nas ilhas de Creta. E em Creta, meus irmãos, a história é que quando aparecia um inimigo comum, os cretenses se uniam com outros povos para guerrear, independente das crenças desses povos. E como resultado desta união, apareciam toda sorte de pessoas, religiões, filosofias, crenças místicas, e a igreja estava no meio disso tudo. Era difícil, porque havia ali um mar de paganismo e perigosas heresias.
Alguns até diziam conhecer a Deus, mas os negavam pelas suas ações. Capítulo 1, versículo 16, que eram esses? Esses eram detestáveis e desobedientes e provam ser desqualificados para qualquer obra. Ou seja, estavam na igreja. Isso quer dizer que as atitudes destes homens provavam que não conheciam a Deus de verdade, eram pessoas que buscavam a Deus somente em troca de algum favor, de alguma recompensa, e não por interesse santo, um interesse amoroso por Deus. Por isso que a maturidade espiritual despreza a impiedade. A maturidade espiritual, segundo o texto, ainda despreza as paixões mundanas. Aqui as paixões mundanas, meus irmãos, são a consequência da impiedade, de um relacionamento errado para com Deus. E essas paixões mundanas que o texto diz tem a ver com a mente mundana, a língua profana e o sexo desenfreado. Assim estavam aqueles homens. Essas paixões descrevem um estilo de vida pervertido, desordenado, sem freios. Sabe qual é o problema? O problema é que em Creta, o povo era muito místico, com toda a sorte de cultos e religiões, além de serem brutos e também mentirosos. Que lugar difícil. Paulo até mesmo adverte que era necessário fazer calar os mentirosos. Se você verificar, capítulo 1, versículo 11, diz assim: é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Assim estavam os crentes ali, insubordinados. Ou seja, um coração duro e mentiroso que não aceita o ensino verdadeiro. Paulo chega até a afirmar sobre estes, capítulo 1, versículo 12, foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis. Ou seja, Paulo ali não negociou, ele falou duro com aqueles homens. Agora acompanhe comigo na história. É interessante que, historicamente, os gregos inventaram um novo verbo de Creta, que é chamado cretizar. Um novo verbo. E sabe o que significa cretizar? Cretizar era como um sinônimo de mentir. Então agora você vê aí um verbo cretizar, não? Ele cretizou. Olha que verbo, né? Ou seja, ele contou uma mentira. Nós cretizamos, né? Vós cretizais, aí você vai pronunciando aí o verbo. Isso é proveniente daquela ilha, de pessoas ali. Para não dizer que mentiu, eu cretizei. Até a palavra parece bonita e até engana muitos. Mas assim que eles viviam, meus irmãos. Triste situação daquela igreja. Por isso que era preciso que o homem estivesse lá. Amém? Por isso que Paulo disse: Tito, é preciso que você esteja neste lugar. Aqui, meus irmãos, nessa carta de Paulo a Tito, nós vemos um quadro de uma igreja precisando urgentemente de maturidade espiritual. O bom é que ao olharmos essa carta, também aprendemos que a graça de Deus molda caráter. A graça de Deus transforma uma vida de impiedade para uma vida de piedade. A graça de Deus, dos caminhos mundanos para um caminho santo. A graça de Deus transforma uma maturidade simplesmente intelectual para uma maturidade também espiritual. Amém? A igreja precisa de cristãos maduros na fé, cristãos ainda que, conforme Mateus capítulo 5, eles são ainda os pobres de espírito. Cristãos que ainda buscam não a própria glória, não os holofotes para si mesmos, mas vivem para a glória de Deus. E naquela ilha estava quem? Tito. Amém? E por isso, meus irmãos, nos alegramos, porque Deus age desta forma. Lá naquela ilha tinha um servo de Deus que estava preparado para esta obra. Então, em primeiro lugar, a maturidade espiritual, ele nos livra da maldade. Em segundo lugar, a maturidade espiritual cresce na prática do bem. No versículo 12 fala sobre isso. O texto bíblico diz assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivemos no presente século. De que forma? Sensata,
justa e piedosamente. Amém? Quando Paulo deixou Tito em Creta, havia um propósito, ou seja, ele tinha que ali pôr as coisas em ordens e constituir presbíteros. Pôr em ordem aqui significa formar homens maduros espiritualmente para conduzir a igreja de Cristo. E a preocupação do apóstolo Paulo era para com a formação de uma liderança firme e forte, santificada por Deus. Sabe por quê? Porque eles precisavam aprender que a salvação não é apenas uma questão de eternidade. Tem muita gente que diz assim: olha, eu quero ir para a igreja, eu quero ser salvo porque eu quero ir para o céu. Não, meu irmão, isso daí é falta de maturidade espiritual. A salvação não é simplesmente, não é apenas uma questão de eternidade, mas uma mudança de atitude nos relacionamentos. Por isso que Tito fala de marido, esposa, pais, filhos, senhores, servos, pastores e membros. Maturidade espiritual aborda todas as áreas da nossa vida, meus irmãos, é uma mudança no estilo de vida. Por isso que a obra da graça nos educa a vivermos no presente século com relacionamentos corretos, para consigo mesmo, para com o próximo e também para com Deus. Quando nós vemos aqui nesse texto, está falando do relacionamento com nós mesmos, tanto é que diz, vivamos no presente século, vivamos no presente século, sensata. E aqui, meus irmãos, a palavra grega traz a ideia de uma mente sã, uma mente sóbria, com autocontrole e moderação. Você é assim? Aqui a palavra de Deus diz que nós devemos viver no presente século desta forma. A sensatez tem a ver com domínio próprio, com uma vontade controlada. Sensatez é ter os impulsos, os instintos, as ações, tudo sob controle de Deus. Isso é importante. O cristão vive no presente século, mas não em conformidade com ele, e nem para ele, mas para a glória de Deus. Amém? Por isso que deve haver uma mudança. Somente aquele que tem uma mente sã em Deus se alegra nele, o seu contentamento está nele, é feliz, ele é bem-aventurado nele. Meus irmãos, a primeira coisa é necessário uma mente sã. Por isso que precisamos ser cristãos maduros espiritualmente. Eu entendo que um cristão, verdadeiramente cristão, possa passar por depressão, mas ele não continua na depressão, porque é a mente de Cristo. Porque quanto mais contato vocês têm com a palavra de Deus, mais essa palavra enche você. Quanto mais oração, força, a graça do Senhor, Ele vai transformando a nossa mente. Então a primeira coisa que é a necessidade, meus irmãos, a maturidade espiritual para que você tenha uma mente sã, controlada. Você não é um descontrolado, quando fala com você, você já revida, falou, eu sou assim mesmo. Não! Você precisa ser controlado pelo Espírito. E para isso precisa de maturidade espiritual. Amém? Também, meus irmãos, fala do nosso relacionamento com o próximo. Tanto é que diz assim, vivamos no presente século justamente. Primeiro com a mente sã, você mesmo. E agora justamente, a justiça fala de retidão, fala do nosso dever para com o próximo. O que vemos aqui é que uma pessoa justa é aquela que não se coloca acima dos outros e nem tenta diminuí-los. Ele age com justiça. Ele concede aos outros o que lhes é devido, sem cometer nenhum pecado, sem omitir nenhum dever. Isso é justiça, meus irmãos. Viver de forma justa é demonstrar integridade e santidade no trato para com todos. Meus irmãos, nós precisamos de maturidade espiritual para o nosso relacionamento com o próximo, sermos justos. Como isso é necessário hoje em dia? Como isso é necessário, meus irmãos, da justiça no meio da igreja, crescimento no meio da igreja, o trato entre os irmãos. Aí com essa maturidade espiritual não haverá um falando, acusando o outro, falando mal do outro. Não, vai ser justo. Todos os argumentos, até mesmo a disciplina, uma disciplina justa diante de Deus. Por isso a necessidade de maturidade espiritual. Também, meus irmãos, fala sobre o nosso relacionamento com Deus. Diz assim, vivamos no presente século piedosamente. Amém? A piedade, meus irmãos, está ligada ao nosso correto relacionamento com Deus.
a nossa reverente adoração a Deus. Tem gente que diz assim: olha, eu adoro a Deus de qualquer jeito. Eu falei: meu irmão, não é bem assim não. A reverência. Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aqueles que usam a graça de Deus como desculpa para pecar, jamais experimentaram o poder transformador da salvação. Então, por isso, meus irmãos, que essa mesma graça a que redime é também a graça que renova e nos move em direção à sua palavra, em direção a Deus. O que nós aprendemos é que a maturidade espiritual cresce na prática do bem. A prática do bem é importante. A intimidade com Deus é importante. Precisamos buscar isso, meus irmãos, mais do que nunca. Uma vida de piedade. Amém. Em terceiro lugar, meus irmãos, esse texto ainda fala. Em último lugar, a maturidade espiritual nos insta a viver uma vida de esperança. Capítulo 2, versículo 13, a graça nos educa para aguardarmos a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. É interessante, meus irmãos, que quando Jesus Cristo veio ao mundo, a primeira vez, ele apareceu de que forma? Ele apareceu com graça. Porém, quando ele retornar, ele irá aparecer em glória. Amém? É isso que esse texto diz. A graça de Deus nos educa para aguardarmos a manifestação do quê? Da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tanto é que Mateus 24:30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele veio com graça, agora vai vir com glória. Por isso, meus irmãos, essa glória é a mesma glória que a igreja compartilha na sua presença, sabendo que quando ele vier, irá nos resgatar de tudo aquilo que estamos passando para a glória dele. O que nós vemos aqui, que o cristão olha para trás e glorifica a Deus, porque a graça o libertou da impiedade e das paixões mundanas. Ele olha para o presente e exalta a Deus, porque tem uma correta relação consigo mesmo, com o próximo e com o próprio Deus. E agora ele olha para o futuro na expectativa, na esperança do seu retorno em glória. Glória seja dada a ele, meus irmãos. Quando se espera uma comitiva real, tudo precisa estar limpo, tudo precisa estar perfeito, para que quando o rei chegar, ele venha observar e tudo esteja preparado. Por isso, meus irmãos, que a igreja deve ter essa maturidade espiritual, para estar sempre pronto para receber o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A pergunta é: você está preparado? Igreja do Senhor, você está preparado? Não, pastor, peraí. Eu quero que Jesus volte, mas ainda eu preciso casar, eu preciso ainda comprar o meu negócio, eu preciso gastar o dinheiro que eu tenho no banco. Você está preparado, meu irmão? Eu creio que nós precisamos reavivar no nosso coração esta esperança. Amém? Que nós venhamos aprender nesta carta que o que a igreja precisa é de cristãos santos e fiéis a Deus e a sua palavra, ou seja, nós precisamos de maturidade espiritual. Quem sabe Deus aqui nesta noite esteja levantando irmãos e irmãs com esse crescimento de maturidade espiritual para fazer diferença nesta semana. Amém? Meus irmãos, concluindo, como nós falamos, olha que interessante, essa carta foi escrita pelo ano 63 e 65 depois de Cristo. Agora, historicamente, Roma sofreu um grande incêndio. E esse incêndio aconteceu mais ou menos no ano 64 depois de Cristo. As proporções deste incêndio em Roma foi tão grande que a história diz que esse incêndio durou 9 dias. 9 dias, Roma sendo queimada. Qual é o problema? O problema é que Nero, o imperador Nero, ele culpou os cristãos pelo incêndio. E como resultado disto, começou uma grande perseguição para a igreja.
por causa daquele incêndio, ano 64, uma grande perseguição. Esta perseguição foi tão intensa, essa perseguição foi tão forte, a tradição diz que o apóstolo Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo no dia 13 do mês 10 do ano 64. Justamente por proveniente desta perseguição intensa aos cristãos. E também nós sabemos, meus irmãos, conforme 2 Timóteo, sobre a morte do apóstolo Paulo. Neste mesmo período de perseguição, houve a morte do apóstolo Paulo sendo decapitado. Meus irmãos, anos 63 a 65 foi escrita essa carta, no ano 64, então há uma variação aí, o que aconteceu, esse incêndio, perseguição aos cristãos, morte de Pedro, morte de Paulo e muitos outros cristãos que morreram naquela época. Uma perda grande para a igreja. Mas, aleluia, ainda a história diz que apesar dessas grandes perdas, lá estava em Creta um homem chamado Tito. Amém. Apesar dessas grandes perdas, alguém estava lá em Creta, um homem chamado Tito. A tradição da igreja afirma que Tito teria se tornado o primeiro bispo da igreja de Creta, permanecendo até mesmo solteiro e morrendo na ilha, aos 94 anos de idade. Amém. Alguém estava pronto para o serviço do reino, alguém com crescimento e maturidade espiritual para fazer diferença naquele tempo, e glórias sejam dadas a Deus por isso. Quem sabe, meus irmãos, talvez Tito tenha se lembrado das palavras do apóstolo Paulo na sua morte, quando ele disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Meus irmãos, a maturidade faz com que nós estejamos preparados para fazer essa mesma profissão de fé como cristãos. Muitos já foram homens de Deus, mas hoje você está aqui para fazer diferença, glória a Deus, para buscar essa diferença, para fazer diferença neste tempo, meus irmãos. A pergunta é: você está preparado para fazer a mesma profissão de fé? Que estejamos prontos, meus irmãos, assim como Tito, seguindo as recomendações do apóstolo Paulo, para o crescimento da maturidade espiritual, desprezando o mal, as paixões mundanas, também na prática do bem, com uma mente piedosa, justa e sensata. Por isso, eu creio que a maturidade espiritual irá nos levar a essa vida de esperança, não simplesmente olhando aqui para a terra, mas olhando para o autor e consumador da fé. Amém. Meus irmãos, o melhor de tudo, ao olharmos esta carta, ao vermos o que Paulo escreveu, ao vermos o que Tito fez, os trabalhos realizados por Tito, o melhor de tudo é a constatação do que Deus fez por nós. E eu queria aqui terminar, meus irmãos, essa meditação com Tito capítulo 2, versículo 14. Eu queria que você ficasse em pé. Nesse texto, esse texto diz assim: Ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado, para quê? Para as boas obras. Amém? Quem deseja ser esse povo? Meu irmão, você é propriedade de alguém que fez algo por você. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Você é propriedade de alguém que se entregou. Você é propriedade dele. Ele fez isso tudo. Ele remiu você da maldade, purificou você para ser dele, separado para boas obras, consagrado com este propósito. Meu irmão, há boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Eu creio que esta semana é uma semana de boas obras.